Offset, Quavo e Takeoff cresceram juntos em Atlanta e são conectados além do trap. Quavo é tio de Takeoff e primo de Offset, não de sangue, mas foi considerado assim a vida toda. Offset é o nome artístico de Kiari Sifus, de 31 anos. Quavo é o nome artístico de Quavious Marshall, de 32 anos. Takeoff é o nome artístico de Kirshnik Ball, que faleceu em 2022 aos 28 anos. Eles começaram o grupo com o nome de Polo Club, em 2008. Depois mudaram para Amigos, uma abreviação que significava amigos, e tinha origem nas gírias latinas que ouviam nas ruas. E, diretamente de Lawrenceville, na Geórgia, lançaram a primeira mixtape em 2011. Fizeram outro projeto em 2012 e começaram a chamar um pouco mais de atenção. Na época eles não tinham acesso a um estúdio real. Todas as músicas eram gravadas no porão da casa da mãe de Quavo. Tudo mudou quando se juntaram com Coach K, cofundador da gravadora Quality Control. A primeira música que furou a bolha foi Versace, em 2013. Ainda sem um número absurdo de views que outras músicas fariam, mas já sendo o suficiente para chamar a atenção de Drake, que participou de um remix da música. E foi por isso que mais tarde, quando Drake e XXXTentacion brigaram, o trio também acabou participando da polêmica. Em 2016 veio um hit que atingiu o primeiro lugar nas paradas, Bad and Bougie. Now, did you know this, that Donald Glover said that he thought that Bad and Bougie was the best song to make love to? Did you know this? Have you ever made love to Bad and Bougie? I'm going to be honest, no. Am I going to tonight? Yes. You might watch out, you might end up with 10 kids. Música que curiosamente não contou com a participação de Takeoff. Inclusive esse tema por um tempo incomodou o grupo, sendo motivo até de briga. Pois disso ficou impossível falar de trap sem falar de Migos, o estilo de se vestir, de se portar, de rimar e até mesmo usar de livres. Pareciam como um guia pro gênero. O número de músicas também era alto. Pra termos noção, em 2019, empataram com o Beatles com o recorde de ter mais músicas nas 100 mais tocadas da Billboard. No total, o grupo lançou 4 álbuns de estúdio, incluindo a trilogia Culture 1, 2 e 3. Ganharam 13 premiações musicais, com álbuns, músicas e clipes diferentes. Ficaram conhecidos como um dos grupos mais influentes da história do rap e o mais influente da história do trap, lançando tendências dentro do estilo e sendo inspiração para muitos artistas que hoje também são grandes. No vídeo de hoje iremos falar sobre o grupo Migos e como ele acabou. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o grupo Migos, que infelizmente acabou. A gente vai contar sobre esse fim do grupo e eu tô aqui com o Digo Black para poder falar um pouco mais sobre esse assunto e me trazer já a meta de likes. Meta de like hoje eu quero pro Migos, mano, e eu sei que tem uma galera que gosta, mano. Eu quero 17.850 likes. 17.850 likes, igual a gente falou na abertura aí, num resumão, né, de tudo que foi passando. O Migos surgiu lá no início como um projeto muito amador e independente, né? Inclusive, eles fizeram questão de manter essa independência durante muito tempo. Tem até uma entrevista onde o Offset, ele destaca bem isso, né? O entrevistador tá falando, vocês eram independentes. Ele fala de novo essa palavra. Aí o cara falou independente. Ele falou, a gente é independente, porque eu tenho que falar isso. A gente chegou no topo, a gente foi o mais ouvido, sendo independente, não tem nenhuma gravadora por trás, nem nada do tipo. E quando eles começaram a ter uma gravadora, era a própria gravadora, de certa forma, né? Eles tinham também ali uma sociedade, né? Mas eles eram donos do próprio trabalho e depois foram empresariar outras pessoas, tanto no meio musical, quanto, por exemplo, nos esportes, porque eles investiram, inclusive, no basquete, né? Então é um grupo que dentro dos Estados Unidos é muito relevante, aqui no Brasil também é. Obviamente, qualquer pessoa que conhece trap vai conhecer Migos. Talvez você que tá acompanhando aí, que não acompanha todo o trap, não conheça eles, mas eles são, a gente pode comparar assim, eles são mais ou menos o Racionais do trap, lá fora, né? Isso é verdade, não é isso? Mano, a definição de trap pode ser esse. Se você botar uma foto deles, é a definição de trap, porque, tipo, parece que todo o visual que foi surgindo nos últimos anos em volta do trap é meio que inspirado neles. Ou pelo menos, eles confirmaram esse visual. Ele já tava surgindo esse visual por aqui, por ali, tinha o Zap Rock aqui, outro cara ali, né, o Future e tal, fazendo, mas eles meio que incorporaram isso e todo mundo viu e falou, cara, esses caras aqui são muito foda, essa história aqui é muito foda. Eu não sei porquê, mas o Migos vem na minha cabeça como realmente um estereótipo de trapper, tá ligado? Tipo, tem vários trappers que são assim e tudo mais, mas, tipo, as correntes, muito ouro, muita dinheiro. Dá pra comparar com o que tá foi ligado? o 50 Cent no início dos anos 2000, tipo né? Isso. E mesmo assim, o 50 Cent não parece como ele, tá ligado? Como eles, no caso, Sim, né? porque também era, tipo, já era outro estilo, né? O gangsta rap, daí tinha a bandana, ou então tinha a dureg com um chapéu bem panelão e tal. E a meta de likes vai ser 17.850 likes e vamos então para esse vídeo. Bom, então o grupo tava indo muito bem, tinha estourado, todo mundo via eles como referência, só que em 2022 eles começaram a ter problemas. De início todo mundo suspeitou que era por conta da carreira solo que tava rolando, né? O Quavo tava tendo uma carreira solo primeiro, depois o Offset começou a ter uma carreira solo e no meio disso tudo, inclusive, o Offset começou a namorar a Cardi B, né? E ter alguns projetos com ela. E o único que não aparecia por aí fazendo muitas músicas era o Takeoff, inclusive, né? Mas o primeiro grande sinal de que tava rolando uma treta no grupo veio em maio de
2022, quando Quavo e Takeoff anunciaram um projeto como dupla, chamado Uncle Nephew, que é uma abreviação para Uncle, que é tio, né? E para Nephew, que é sobrinho. Então, tio e sobrinho, porque eles são tio e sobrinho. É meio engraçado o nome, né, da dupla. E todo mundo já olhou e falou, ué, amigo já existe. Se vocês estão fazendo uma dupla, pra quê? É pra excluir o Offset, né? Então alguma coisa tá acontecendo. Em resposta, o Offset e a Cardi B, os dois, deram um follow tanto no Quavo quanto no Takeoff. Então, em seguida, o Migos anunciou que não tocaria mais em um festival que estava marcado pro mês seguinte, que era o Governor's Ball Festival. Na época, representantes do grupo falaram que era porque o Quavo estava gravando um filme e não conseguiria participar do show. E nessa época, eles continuaram metendo ficha ali nas carreiras solo, né? Então, tipo assim, o cara não podia fazer tal coisa, mas tava fazendo show lá do Quavo mesmo, né? Não era do Migos, mas era do Quavo, tava fazendo show, tava lançando música, tava gravando um clipe, então parecia mesmo que era um problema entre eles e não essa desculpa que eles tinham dado. E nessa mesma época que já tinha uma treta e ninguém sabia o que estava acontecendo, o Offset estava em meio a uma briga judicial com a gravadora do Migos, que é a Quality Control, isso em relação aos direitos autorais das músicas dele que eram solo. A gravadora estava tentando receber parte do lucro que vinha dessas músicas que ele fazia sozinho, ou então com outras pessoas, mas não com o Migos, né? Então no dia 25 de agosto, o grupo cancelou o show que faria no Rock in Rio no dia 4 de setembro, muito próximo inclusive da data, e muita gente inclusive ficou bem triste com isso, porque seria a primeira vez que o Migos viria pro Brasil, né? E infelizmente isso acabou nunca acontecendo. E o mais doido é que imagina as pessoas que compraram o ingresso justamente só pra ver eles, né, mano? Teve muita gente, com certeza. Na época o Rock in Rio meio que explicou falando, foi algo alheio a gente, não foi uma vontade do Rock in Rio, né? Foi uma vontade que veio de fora e é isso. Não explicar muito bem o que tinha acontecido. De novo, mantendo a curiosidade em volta do assunto, né? Foi quando o Quavo e o Takeoff foram até um podcast e no podcast eles explicaram o lado deles, né? Falaram, a gente tá apenas continuando o grupo. O Migos continua existindo. Tá aqui eu, tá aqui o Takeoff. Quem não tá aqui é porque talvez não seja leal o suficiente. Foi isso, mais ou menos, que toda a conversa quis dizer. Eles falaram muito sobre lealdade e a todo momento eles falavam que não podiam andar com cobras ou com ratos, né? E todas essas indiretas pareciam ser pro Offset, que agora já não era mais incluído nos planos. E por que seria uma briga com o Offset? O motivo da briga poderia envolver as namoradas deles. A gente vai contar isso agora. Em 2018, o Quavo começou a namorar a rapper Saweetie. Eles ficaram juntos por alguns anos, inclusive, e pareciam que ia ficar assim pra sempre, né? Porém, em 2021, se separaram e dizem que ali a briga entre Quavo e Offset pode ter começado. Por quê? Porque supostamente o Offset poderia ter pego a Saweetie durante essa época aqui. A mulher que era do Quavo, que era do cara que era parente dele, que tava no grupo com ele, que era uma das pessoas que mais ele confiava e que mais confiava nele, né? Vale só botar um adendo aqui que a Saweetie, quando terminou com o Quavo, saiu acusando ele de uma série de coisas, né? Falando que ele era agressivo, que inclusive bateu nela e tudo mais. São questões que não foram comprovadas, não necessariamente foram comprovadas, né? Então basicamente era um casal problemático, certo? Que já tinha esse certo histórico e que por isso uma história dessa também poderia ser de alguma forma alguma invenção de um lado pro outro. A gente pelo menos tem que colocar isso como possibilidade aqui, certo? Então essa história poderia ter rolado envolvendo o Offset e a Saweetie, que era a namorada lá do Quavo, certo? E seria uma traição dupla do Offset, porque ele estaria traindo os amigos dele, os parentes dele que eram do Migos, e também a Cardi B, que era já a mulher dele. Então Quavo e Takeoff lançaram uma música chamada Messy, e Quavo cantou o seguinte: essa vadia fudeu com meu parceiro pelas minhas costas, mas eu não me estresso. Você queria gangue, você deveria ter dito isso. A gente teria abençoado. Agora essa merda ficou bagunçada. Ou seja, meio como assim, se você quisesse ficar com ela, era só ter falado, estaria tudo de boa, né? Mas fazer pelas minhas costas foi muita traição e agora não tem como voltar atrás. Inclusive nessa época aqui, a ex-estilista da Nicki Minaj apareceu dizendo que o Offset realmente tinha um caso com a Saweetie. E a Cardi B apareceu falando que na verdade tudo isso era invenção dela, que ela tava aparecendo pra aproveitar da briga que tava em alta, que ela queria holofote e tudo mais, e que na verdade ela tomou um não da Cardi B quando foi procurada pra trabalhar e que por isso ela tava ressentida. Então todo mundo tem, né, um porém e um argumento contra. O problema é que também é bem isso, né? Como eles são muito famosos e tem algumas polêmicas... É difícil saber o que é verdade, né? Uhum. E como a gente falou, basicamente o grupo tava totalmente tumultuado. Tinha problemas envolvendo direitos autorais, tinha problemas envolvendo cada um seguir um rumo solo, né? O que cada um ia fazer com a sua própria imagem, porque pode ser que algum deles não concordasse com tal pessoa para um feat que o outro ia estar fazendo, entendeu? Então até onde vai a liberdade de cada um, sem manchar o que a gente tem como grupo, tudo isso estava em debate. Mas por incrível que pareça, eu acho que o público não esperava que eles fossem acabar em definitivo, né? Esperava que em algum momento tudo fosse resolver e o grupo pudesse continuar. O grupo sempre foi uma verdadeira família, e por mais que as brigas fossem reais, não parecia que uma separação seria definitiva, até que uma péssima notícia chegou. Takeoff foi executado em Houston. Ele estava com o Quavo na madrugada do dia 1º de novembro de 2022. Eles estavam em uma festa dada por Jay Prince Jr., empresário da marca de streetwear Mob Ties,
Durante a festa, foram até uma pista de boliche, onde algumas pessoas jogavam dados. Quavo então decidiu entrar na partida. O Takeoff então parou ali do lado pra poder ver o tio dele jogando, né? Pra poder ver o Quavo jogando. Ele não tava participando, mas tava ali assistindo. E após uma série de derrotas e frustrado, o Quavo questionou o jogo e apontou que os dados seriam viciados. Falou, ó, isso aqui é manipulado. Então começou uma discussão, inclusive tinham pessoas que eram próximas do Quavo, que depois falaram sobre. Eu vi um amigo dele que é comediante, e ele, nessa hora ele tava falando bem sério, né? Que ele falou que faltou um pouco de senso, talvez, pra ele. De ver que o local não era um local tão simples, que era um local meio hostil, que era um local perigoso pra você querer peitar todo mundo, tá ligado? E o Quavo era conhecido por falar o que queria. E como ele realmente estava acreditando que estava sendo manipulado o jogo, ele falou, tá ligado? Mas talvez era melhor ele não falar, é só deixar isso aí. Porque, pô, o dinheiro que ele tinha perdido, né, não ia fazer falta cá entre nós. Pra ele é né? irrisório, De jeito né? nenhum. Então, era mais por ter sido feito de tonto mesmo. E eu entendo, porque o cara não quer ser feito de tonto. Claro. E ele não sabia o que ia acontecer logo em seguida, né? Então, começou ali um bate-boca. Depois desse bate-boca, alguém tirou uma arma, puxou uma arma e atirou. E os tiros, então, atingiram o Takeoff no braço e na cabeça. E ele acabou falecendo no local. Até ele falecer, ainda tomou um tempo. Tanto que algumas pessoas ainda ligaram pra polícia, chamando socorro, né? A polícia foi até o local, mas quando chegou, ele já não estava mais vivo. Um homem chamado Patrick Clark foi apontado como responsável pelo tiro. Mas até hoje, a gente não sabe exatamente como as coisas aconteceram naquela noite. Tanto é que o Patrick teve acesso a uma fiança que, apesar de muito cara, ela estava disponível. Em casos que a gente tem grandes comprovações, normalmente a gente não tem uma fiança disponível, né? Ele então pagou uma fiança de $1 milhão para poder sair da cadeia. Após todo o drama, obviamente o Offset e o Quavo estavam ainda mais separados porque cada um estava vivendo seu luto e eles estavam separados durante toda a situação, né? Então foi o que deixou tudo pior. E o Grammy, que faz homenagem a pessoas que perderam a vida, que são grandes nomes da música, né? Decidiu fazer uma homenagem pro Takeoff e chamou o Quavo para poder fazer essa homenagem. O Offset também teria sido chamado, mas o Quavo teria barrado a participação dele, isso segundo o TMZ. Por conta disso, poderia ter rolado uma briga lá. A gente fala poderia, mas cara, é quase certo que rolou isso. Eles vão falar que não, e se eu fosse eles também falaria que não, porque Claro. eu não queria fofoca em cima do meu nome, certo? Mas tem um vídeo, inclusive, da Cardi B, onde mostra ela falando pros dois calarem a boca, pros dois pararem de falar, porque provavelmente estavam falando merda um pro outro, né? Tipo, falando coisas que eles nem pensam, e ela falando, vocês não pensam isso, vocês só estão estressados, vocês não deveriam estar falando, então todo mundo cala a boca. Ela ficava gritando isso, e os dois estão lá dentro, pelo que dá pra ver, se pegando, né? Eu lembro desse vídeo que dá pra ouvir o áudio dela berrando, Sim, né? ela fica berrando, falando isso, calem a boca, vocês não sabem o que estão falando e tudo mais. Ou seja, depois que o Takeoff partiu, algumas pessoas tinham a esperança de que eles voltassem, se reconciliassem, mas aquele primeiro momento ali no Grammy desse ano ainda, né, a gente não viu nada próximo disso. Na verdade, a gente viu uma briga física, né. Inclusive, nesse momento, o pai do Jay Prince Jr., ou Jay Prince, que era o cara que tava dando a festa onde o Takeoff morreu, apareceu e falou um negócio assim, bem grave, né. Ele falou o seguinte: explique para as pessoas o verdadeiro motivo pelo qual você não estava naquele palco do Grammy com Quavo, a quem você chama de irmão. Você não é homem o suficiente para fazer isso. Takeoff, Quavo e a família não estavam fechados com você por um tempo antes do falecimento, e ainda não fecha com você porque você é uma cobra. O Offset foi até o Twitter e postou o seguinte: nunca precisei de você pra nada. Você fala da boca pra fora sem provas, apenas conto de fadas. Que essa seja a última vez que falamos sobre isso. Enquanto isso, o Quavo, que também foi mencionado, não apareceu pra poder falar se era verdade ou se era mentira, se estavam brigados, se não estavam, se teve a briga ali no bastidor, se não teve. E muita gente viu isso como uma confirmação, sabe aquele negócio de quem cala consente? Sim. Tipo, realmente aconteceu então, né? E outras pessoas especulavam que o Quavo teria medo da família do Prince, que também não é nada fácil de bater de frente. Porra, mas se o cara deu a festa e aconteceu isso, realmente Pois o cara é, não né? deve ser boa coisa. E um outro motivo para acreditar que o Migos realmente tenha acabado é a música Greatness, que é uma das músicas que o Quavo lançou depois que o Takeoff morreu. Na música ele falou o seguinte: chegou, varreu o jogo com uma tempestade com um flow do caralho. Então não pergunte sobre o grupo, ele se foi, nós fomos, não pode voltar. Ainda na mesma música ele teria mandado uma diss ou um ataque ali pro Offset. Eu não posso fechar com um falso, eu não vou dormir com as cobras, eu prefiro comer com os grandes, eu queria paz mas não posso, eu tenho que acertar algo. Então ele tá falando claramente sobre, né, tudo que tá acontecendo. E apesar de tudo isso, por incrível que pareça, no dia 18 de junho, a gente teve uma imagem que chamou a atenção de todo mundo que acompanha o rap e que tá acompanhando a situação, onde mostrava tanto o Offset quanto o Quavo juntos, com a camisa que estampava ali uma foto do Takeoff feliz, né, e os dois estavam próximos. Se você tá brigar com o cara ao ponto de ver ele sair na porrada no Grammy, né, partir disso para estar do lado um do outro já é um grande passo para quem sabe num dia a gente ter uma volta aí do grupo, ou pelo menos eles interagirem de alguma forma. Mas também eu acho que o mais importante aqui é os caras voltarem a se dar bem, até porque os caras são família, né, mano? É, pô, eu vi acho que até um show que eles fizeram em homenagem ao Takeoff, que ele tá num telão, assim, eles ficam conversando e fazendo os audiolib um pro outro, e tu começa a ver que, tipo assim... Não, então, e tudo isso daí foi depois do aniversário do Takeoff. Tá o ligado? aniversário deve ter mexido com eles de alguma forma. Então, alguém de fora pode ter aparecido e falar, pô, essa briga senta, de vocês conversa, que é melhor, porque, tipo assim, vocês estão sofrendo pra caramba, porque um de
vocês faleceu, tá ligado? E daqui a pouco a gente não sabe como é que é a vida, o outro pode falecer, então aproveitem enquanto vocês estão vivos, cara. Vocês são parceiros, vocês são família, né? Continuem isso. Tipo, agora que perderam um pode ajudar o outro. Claro. Separado é bem pior, né? Mesmo que for, tipo, cada um na sua carreira solo, Sim. né? Cada um continuar próximo do outro, porque eles sempre foram fortes, assim. Inclusive, eles venderam essa ideia de família pra muita gente. Tem muita gente que hoje age desse jeito e que é muito leal com quem tá pro próximo, inspirado neles, seja lá nos Estados Unidos ou seja em qualquer parte do mundo, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um tema que eu escrevi por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!